Boa tarde, bem-vindos a mais um encontro de BNCC na prática. Nosso último encontro foi no dia 30 de maio, estávamos com a Maria Estela Lacerda e falamos sobre a elaboração e reelaboração do projeto político-pedagógico. Hoje nosso encontro é para discutir sobre formação de professores. Estamos aqui com Silvia Gouveia e Marcelo Ganzella. Já agradeço a presença de vocês. E para contar um pouquinho quem são, vou fazer uma breve apresentação do currículo deles. Silvia Gouveia é uma das fundadoras e conselheira da Escola Lourenço Castanho, foi fundadora e presidente do Instituto Cultural Lourenço Castanho, o ICLOC, um dos maiores congressos de São Paulo para práticas em sala de aula. É também membro do Conselho Estadual de Educação de São Paulo há mais de 7 anos. O Marcelo Ganzella é mestre em letras pela Unesp, especialista em docência para a língua inglesa e licenciado em letras pela Unesp. É coordenador do curso de licenciatura em letras do Instituto Singularidades, professor da educação básica pública desde 2002 e também atua com formação continuada nas áreas de metodologias ativas e ensino de língua e literatura. Prazer tê-lo aqui conosco e para a gente começar o bate-papo, pediria que vocês fizessem algumas considerações iniciais, por favor. Vai começar, Silvia? Vamos lá. Muito prazer estar aqui, a Editora Moderna pioneira em debates e novidades, em trazer a realidade para todos que entram em contato com ela. E a formação de professores realmente é um ponto crucial, porque, na verdade, quem ensina não é o ministro da Educação, nem o diretor da escola, nem o coordenador, nem aquele que faz assessoria. Quem ensina é o professor quando ele entra na sala de aula e fecha a porta. Aí é que começa o trabalho. E se esse trabalho não é bem feito, entende? Não adianta depois dizer que a escola não ensinou bem. Na verdade, não foi a escola, foi o professor que não conseguiu. E o que será que lhe falta? Eu acho que é isso que nós vamos discutir aqui e vamos ver se nós conseguimos transmitir um pouco do que nós pensamos. Boa tarde a todos, boa tarde a todos que estão nos acompanhando, boa tarde a Solange, a Silvia. Então, é um prazer estar aqui, novamente aqui na Moderna, podendo falar um pouco sobre um tema tão importante como formação de professores e estar na presença da Silvia é uma delícia. Na verdade, a gente já fez todo um webinar aqui anterior, que nós chegamos, já estávamos conversando, já discutimos muita coisa, ansiosos para poder tentar contribuir de alguma maneira num projeto que é tão importante, né, tão fundamental, que é a da formação dos educadores, que é da formação de quem realmente está lá na linha de frente com as crianças, com os adolescentes. Não há projeto educacional que dê certo sem esses elementos, sem esses atores muito bem formados, né? Você pode ter um projeto maravilhoso, fantástico, super sofisticado. Se você não tiver bons professores para poder executá-los e para poder executar esse projeto e para poder dialogar e reconstruir o projeto, a gente não vai ter avanço na educação. Então, é sempre um prazer e desafiador poder falar disso e poder contribuir um pouquinho com o pessoal que está acompanhando a gente aqui sobre esse tema. Para a gente só alinhar o que a gente vai conversar, colocar todo mundo na mesma página, a gente sabe que isso que a gente está tratando de formação docente já recebeu vários nomes: capacitação, treinamento, e atualmente se fala em desenvolvimento docente. Então, eu queria falar das perspectivas de conceito. O que se trata de uma formação inicial, você que está nessa ponta, e no caso a Silvia, que por muitos anos, e aí agora à frente ao Congresso, trabalha com essa formação continuada. O que é essa formação do professor? Por que ela é necessária e o que é o conceito dessa formação? Quer começar? Então, você 3 horas de fala, né? A formação inicial tem que vir primeiro, né, Marcelo? Então, vamos lá. Eu acho que não é uma questão puramente de linguagem, realmente, né? Você chamar de treinamento, chamar de capacitação, cada um carrega um conceito, inclusive ideologicamente, carrega uma concepção do que se espera sobre, né? E quando a gente fala em formação ou desenvolvimento, você aciona esse sujeito como um participante mais ativo desse seu processo. Então, treinamento é muito diferente. Treinamento carrega, né, uma visão até da psicologia, né, muito de puramente executar algo que alguém já te mostrou. Olha, faça isso, isso e esse ponto. Capacitação
de alguma maneira também carrega um pouco a ideia de que, olha, a pessoa não era capaz, não estava capaz no momento de fazer, ela precisa se tornar mais capaz. Então, eu acho que a ideia de formação dá uma duração um pouco maior para esse processo, e desenvolvimento também é uma outra palavra, acho que muito boa, porque entende esse movimento como um contínuo. Eu acho que é importante a gente pensar que a formação e desenvolvimento, a gente está falando de um profissional que está se desenvolvendo, que está se formando para esse contínuo. E isso é fundamental que isso aconteça logo na formação inicial, para que ele perceba que aquilo ali é inicial. É um ser aprendente, né? Exatamente. A palavra diz, essa adjetivação já diz, ela é inicial. Tudo que inicia, ela tende a continuar. Então, ela não é uma formação que se encerra ali nos 3 ou 4 anos da graduação. Pois é, a formação inicial, como o Marcelo colocou, ela tem sérios problemas, entende? A formação inicial, mesmo nas melhores faculdades públicas do Brasil, de São Paulo, que nós conhecemos mais, ela é muito afastada, muito distante do que vai de fato acontecer, do que aquele professor realmente vai fazer na sala de aula. O professor, ele é a alma da relação ensino-aprendizagem, entende? E se na formação inicial ele não receber os insumos, as experiências que ele vai usar, ele vai ser incapaz de fazer isso, entende? Eu me lembro que quando eu fiz o curso de pedagogia, e olha que faz muito tempo, meio século que eu me formei, eu nunca pus os pés numa sala de aula. Eu fiz o curso de pedagogia inteiro e ganhei um diploma sem sequer saber o que acontecia numa sala de aula. Eu fui convidada para ser assistente de alguns professores na educação superior e nunca entrei numa sala de aula para o que me formei, que seria para dar aula na educação infantil e nos primeiros anos do fundamental. Muitas vezes o professor, hoje em dia, a lei obriga até que haja uma quantidade maior de estágios, entende? Mas nós podemos dizer com certeza que os professores não chegam na escola preparados para enfrentar uma sala de aula com as crianças com aqueles olhinhos, em muitos casos com o nariz escorrendo, esperando alguma coisa, ou chorando, ou rindo. Se forem adolescentes, já tentando aprontar um pouco, dando risada, caçoando do professor, porque eles estão se defendendo. Entende? O que faz um professor nessa hora, seja ele de que campo do saber seja, de que disciplina seja, muitas vezes ele não sabe nem como começar a aula. Fazer o quê? Despejar a matéria em cima daqueles alunos ou tentar conquistá-los? Cada um de nós deve ter feito escola, deve ter passado por escola, nós todos, né? E se a gente for pensar, de qual professor eu me lembro? Na verdade, a gente se lembra, e isso já foram feitas pesquisas a respeito, você se lembra de 2 tipos de professor. Um que te fez feliz e o outro que te ensinou muita coisa. Entende? Só esses 2 tipos se salientam. Os outros, entende, ficam numa nuvem que a gente nem se lembra como é que foi que eu aprendi, no meu caso, por exemplo, em inglês. E, no entanto, eu aprendi francês, que naquele tempo o meu colégio, que era de freiras, ensinava. Por quê? Porque a professora era sensacional. Entende? E 2 línguas estrangeiras. A de inglês era chata e a de francês era legal. Então, eu aprendi muito melhor o francês, depois eu tive que correr atrás do inglês. Vou entrar numa questão que acho que esbarra nos dois. A questão de ter uma formação na prática, a partir da prática. Tanto na formação inicial, a gente sabe dos projetos de ter não mais estágio, mas residência, para você realmente ter esse trabalho a partir da prática, quanto na formação continuada, que mega palestras. Aliás, tem uma pesquisa do Instituto Ayrton Senna que mostra que as práticas de formação de professores mais utilizadas são as menos eficientes, que são congressos, seminários, quando uma prática mais eficiência é essa colaboração, o mentoring, coaching. Então, eu queria que vocês comentassem nos 2 aspectos, na formação inicial e na formação continuada, a importância de ser a partir da prática na prática. Olha, na formação inicial, se a gente pega a documentação ou o que se fala sobre formação inicial,
Eu acho que a gente tem muita coisa para melhorar, mas você tem algo já bastante interessante, mas que na prática de verdade já acaba não sendo efetuado. Então, existe uma carga horária de estágio, uma carga horária potente de estágio e uma carga horária de horas práticas. E isso é o que a documentação diz, as diretrizes dizem sobre os cursos de formação de professores. O que são essas horas práticas? O que realizar nesse estágio? Há uma certa... Aí pegando o termo que você trouxe, tem uma nuvem em que a gente não... Muitas faculdades acabam não encontrando os melhores caminhos, as universidades, as faculdades, de como executar essas horas práticas ou essas horas de estágio. Posso falar um pouco do que a gente acaba fazendo lá no Instituto Singularidades, que é uma instituição voltada exclusivamente para a formação de professores. Então, a ideia das horas práticas é uma ideia de que absolutamente a sala de aula, a educação, o ensino, ele tem de estar presente em todas as disciplinas. Então, pegar como exemplo o curso que eu coordeno, o curso de letras, pega uma disciplina como uma disciplina de sintaxe. Então, lá o aluno está estudando sintaxe enquanto professor, está se aprofundando no conhecimento sobre a sintaxe da língua portuguesa. Mas a disciplina se chama Sintaxe e Sua Didática. Então, no mesmo momento em que esse aluno que vai ser professor, se aprofunda no conceito, esse professor de ensino superior que está dando aula para ele já tem que estar pensando, olha, de tudo isso que você está vendo, como é que se faz a transposição? O que fica no momento da transposição para a escola? Então, as horas práticas a gente acaba diluindo numa vivência em todas as disciplinas. A gente tenta olhar, por mais teórica que a disciplina seja, ela precisa pensar, olha, qual é a contribuição que essa disciplina traz para essa sua formação profissional, para a sua transposição didática. Além disso, a gente acredita muito no conceito da homologia de processos. Então, se eu formo professores, eu não posso só dizer para ele, olha, você precisava fazer assim, assim, assado. A gente tenta fazer com eles. E aí fazer a reflexão sobre como ele vivenciou isso. Então, nós fazemos uma aula no modelo X, nós fazemos com que ele vivencie aquela aula e depois a gente reflete. Ok, o conteúdo da aula era esse, quais eram os objetivos, como nós chegamos a esses objetivos, por quais estratégias vocês, né, que vão ser professores, passaram, para que eles se empoderem, se apropriem dessas estratégias e consigam entender um pouco dessa transposição didática. Então, esse é nas horas de prática. E na hora de estágio, eu acho que é urgente que a gente pense um estágio mais próximo da prática, um estágio que a parte de observação precisa refletir e pensar em intervenções, um estágio que colabore com a escola, que colabore com o espaço onde está acontecendo, que tenha possibilidades de intervenções, de planejamento de intervenção, né? Porque não dá para ser eu acho que não dá para ser um estágio de 400 horas puramente de observação. E depois, na hora que ele vai colocar em prática, a gente está acreditando, quando você fala que são só observação, a gente está acreditando que somente assistir a pessoa fazendo, isso faz com que você se aproprie daquilo. Não, você precisa fazer intervenção. Então, está mais do que urgente que a gente tenha espaço para o estágio de intervenção. A residência pedagógica é um dos caminhos. Bom, é absolutamente empolgante ouvir uma pessoa como o Marcelo falando, a quantidade de ideias que me vieram à cabeça, que pipocavam. Mas essa é a ideia, né? A gente compartilhar e surgir novas ideias. A gente vai compartilhando. E eu queria trazer uma expressão que uma grande educadora, Guiomar Namo de Mello, falou uma vez e que eu nunca mais esqueci. O professor, ele é o único profissional que pratica uma simetria invertida. Ele passou por tudo aquilo que ele está aprendendo a fazer. Entende? O médico, por exemplo, ele pode fazer uma operação de apendicite numa criança sem que ele nunca tenha sofrido uma operação de apendicite. Ele pode cuidar de uma criança com sarampo, ele nunca ter tido. Mas o professor não. Ele foi alfabetizado, ele aprendeu sintaxe, ele aprendeu história. Ele passou por tudo isso, não é? Então, a formação inicial ela tinha que levar isso em conta. Porque senão o professor vai ficar dividido entre as novidades que ele está ouvindo na formação inicial do século XXI, com aquilo que ele aprendeu no final do século XX, e como é que ele faz a síntese dessas duas coisas. Então aquilo tudo está errado, agora que é o certo, ou tem que misturar as duas e tudo isso. Então isso já é um problema inicial. Você vai ensinar uma pessoa a fazer uma coisa que ela já fez, ou que já fizeram para ela. Depois, nós temos que levar em conta
E eu acho muito estranho como nos discursos das autoridades e mesmo dos educadores a gente não vê esse cálculo do tempo. Quem é aquele que vai ser professor e que entra num curso de formação inicial? Vamos imaginar que fez o ensino médio, portanto tem uns 18, 19 anos, e entra na faculdade para fazer um curso de 4 anos, não é? Então, ele vai aprender nesse curso aquilo que está valendo para aquela época. Vamos supor que seja um curso maravilhoso, entende? Um curso super antenado, super moderno e tudo isso. No entanto, quando ele entrar na sala de aula, pelo menos 4 anos já se passaram. E o mundo está se transformando a cada semana. Gente, as novidades na tecnologia, as novidades nas ciências e tudo, elas são aceleradíssimas. Existe gente que sabe dizer os números, e em uma semana muda não sei o quê, entende? Então, nós estamos formando professor que sempre fica defasado, entende? Mesmo que ele esteja fazendo um ótimo curso, e raros são ótimos. Muito bem, então a formação continuada é uma necessidade muito urgente. Todas as escolas têm que fazer formação continuada. Nas escolas particulares, a formação continuada acontece naturalmente, porque o dono, o diretor da escola particular, ela tem que prestar contas para os seus clientes, para os seus pais, para os alunos. Então, tem sempre formação continuada. Só que só 15% das crianças brasileiras fazem a educação básica em escolas particulares. 85% fazem em escolas públicas. Então, eu, embora seja fundadora de uma escola particular, o meu olhar, e à medida que eu fui crescendo, fui amadurecendo, o meu olhar se volta muito mais para a rede pública, entende? Porque é de lá que vai sair a maioria dos brasileiros. Então, na escola pública, existem cursos continuados de formação? Olha, isso varia muito de estado para estado, de cidade para cidade. Aqui em São Paulo nós temos até uma escola de formação continuada, entende? Mas em cada uma das unidades da educação pública, na verdade o que acontece é uma reunião semanal. Uma reunião semanal onde os professores, se o diretor for bom, ele estabelece uma troca entre os professores, um ensina outro, mas a formação continuada, ela não é tão existente quanto o seu nome diz. Porque a formação continuada precisava acontecer todo dia. E a formação continuada, ela acontece mais para cá. Não tão contínua. Não contínua. Vou fazer uma perguntinha agora danada para vocês, na verdade, porque eu quero entrar numa outra seara. O que é um professor ideal? Nossa. A gente tem quanto tempo, né? O pessoal não vai dormir hoje, né? Mas eu acho que, de alguma maneira, nós estamos passeando um pouco, né, por esse desenho desse professor ideal, o que também é muito perigoso, a gente definir um ideal, né? O que é o ideal hoje, né, 2021, aliás, no século XXI, em 2019, aqui para o Brasil, o que é um ideal para São Paulo, então, o que é ideal para Rio de Janeiro, para Minas, para o norte do país. Então, acho que varia bastante. Mas eu penso num professor antenado, um professor que reconheça o seu potencial, reconheça os seus pontos fortes, reconheça as suas fragilidades, que se permita colaborar, que se permita trabalhar em grupo, que se permita aprender, que tem escuta, né? Que tem escuta. Eu acho que tem escuta é muito importante, né, Silvia? Muito importante, muito. Eu acho que essas são algumas características desse professor ideal. A docência é uma profissão de palco, né? Ela ainda é uma profissão de palco. Então, acho que ter escuta e aprender aprender com o outro, né? Ter esse movimento de poder aprender com o outro é muito importante. Se ele desenvolve isso, qualquer novidade pode chegar, pode aparecer, né, que ele consegue, ele pega a onda, ele consegue surfar naquela onda. Você não acha, Silvia? Sem dúvida. Quando você falou em escuta, eu até acendi aqui, porque realmente... Olha a escuta.
Os alunos estão lá, eles precisam ser escutados. O professor precisa, inclusive na teoria está escrito que o professor precisa conhecer quais são os conhecimentos prévios dos alunos, de onde ele vai partir, não é? Porque não adianta ele ensinar a conta de adição para uma classe que já sabe isso. Então ele precisa sempre mediar um pouco a comunicação dos alunos. Aliás, o bom professor é aquele que ao chegar, ele não despeja o conteúdo, entende? Ele primeiro conversa com os alunos. E se nós tivéssemos que resolver um problema assim, que é a escuta? Agora, hoje em dia fala-se muito, e os professores também estão falando muito, nas competências socioemocionais, que seriam uns pontos que eles deveriam trabalhar com os alunos. Todo professor, hoje em dia, é capaz de dizer isso. Então, tem as habilidades, competências socioemocionais. Só que ele precisa ter essas habilidades e competências também. Não é só ensinar para os alunos. Ele precisa ser justo, ele precisa ser honesto, ele precisa admitir, olha, gente, isso eu não sei, eu vou pesquisar e amanhã eu digo para vocês, entende? E não aquela pessoa soberana, que sabe tudo, que domina tudo e que humilha os alunos. Como? Vocês não sabem? Não tem nada pior, entende? Seja para aluno jovem, pequeno, ou para adolescente, então nem se fala, do que o que eles têm de conhecimento e sabedoria ser menosprezado. E os alunos querem ser protagonistas, querem demais. Na medida que o professor deixa eles conduzirem um pouco a cena, ele conquista para aquele ponto os seus alunos. Eu estive outro dia conversando com um professor da GV, que é uma pessoa importante lá, dirige curso e tudo mais, e ele falou, sabe o que está acontecendo nos últimos 2 anos? Os alunos que entram aqui na GV, eles não estão mais aceitando aula discursiva. Quando o professor chega na aula e começa tarari, tarará, tarará, eles se interrompem, ou eles se dispersam, ou eles interrompem. Falam, professor, você não vai dar um desafio para nós? O senhor não vai propor um projeto? Já está vindo uma geração, que, graças a Deus a gente percebe, que já está tendo um ensino um pouco diferente. Mas quem entra na GV... em geral, são alunos que vêm de boas escolas particulares. Ainda são privilegiados. Ainda são privilegiados. Mas também o processo de seleção para a GV já inclui não só o vestibular, como uma dinâmica. Isso. Muitos dos cursos, eles já fazem dinâmicas para justamente conseguir avaliar essas competências que a gente está falando. Então, já entra um grupo diferenciado e que tem essa São mudanças inspiradoras que vão ocasionando, né, mais mudanças. A gente vão gerando outras, Só que a gente precisava ir mais depressa, né, Marcelo? Precisamos, urge, né? Melhorar a educação no país, urge. Vamos comentar um pouquinho agora do que está batendo na nossa porta aí, que é a base, e que, aliás, é o tema do nosso encontro, a BNCC na prática. Acho que tem 2 coisas que eu queria abordar. Uma, que eu tenho visto nas formações de professores do qual participo, que é uma preocupação de que parece que tem que virar do avesso, né, do que faz, né? E como a gente sabe que escola é muito processo, estruturas muito disruptivas geram uma resistência, obviamente, natural da própria estrutura da escola. Então, só para comentar, eu vou pedir para o Marcelo, porque depois tem outra para você, viu? Marcelo, comentar essa questão assim, como preparar um professor para um inusitado, né? Para um futuro que a gente não tem, que está em transformação, como a Silvia falou, que está mutante, né? Como que a gente prepara para isso? A gente prepara uma pessoa realmente que tem consciência dessas mudanças. Então, acho que a gente tem que trazer essa consciência dessas mudanças, a gente precisa explicitar que as mudanças estão acontecendo, a gente precisa mostrar esses processos. Quando a gente fala em BNCC, por exemplo, fala, nossa, mas agora acontece uma mudança radical. Só vai acontecer uma mudança radical para quem parou, eu acho que para quem está parado lá na década de 60, de 50, 60, e desde então não viu mais o que acontecia na educação. Então, a BNCC, por exemplo, as mudanças curriculares, elas nunca são absolutamente radicais. Então, se a gente prepara um professor, de novo, que seja antena, que observa, que ele percebe os movimentos da própria sociedade, ele percebe para onde as coisas vão, que acompanha o que acontece na sociedade, ele lida com essas mudanças com menos trauma. Porque as mudanças nunca são extremamente disruptivas, radicais. Elas são
processuais. Então, acho que é formar para ter esse olhar e essa escuta de novo, de que, olha, as coisas não estão estáticas. Quais são as ondas? Como as coisas estão ondulando pela sociedade? Então, acho que a gente tem que preparar com esse olhar. E como é que a gente prepara com esse olhar? A gente prepara com observação, criando observatórios mesmo. A gente pode pensar na ideia de observatórios nos cursos de formação de professores, articulando com o que está acontecendo ali na prática, nos estágios, em instituições de educação não formal, o que o terceiro setor está fazendo também. Então, é uma formação que não mergulha só verticalmente no teórico do livro, que faz um exercício de mergulha e volta para a superfície, mergulha e volta para a superfície e nada um pouco para as laterais e volta e mergulha de novo. Então é alguém que a gente não pode mais pensar na formação de alguém que mergulha verticalmente, vai até lá no fosso e fica lá, na escuridão daquele fosso. Não pode ser também alguém que fica só aqui no raso, porque ele não consegue resolver nada. Mas a gente tem que preparar alguém que mergulhe e volta, mergulhe e volta. Não sei se ficou um pouco clara essa alegoria, sim. Mas acho que é esse o movimento que a gente tem que ter na formação. E aí eu queria que você comentasse, Silvia, porque com a base, você tem a escola normalmente tem uma organização de formação de acordo com o seu currículo. Entendendo que currículo como uma coisa mais ampla, que a formação de professores faz parte desse currículo, né? Está estruturado. Aí vem uma outra organização. Como que a escola se prepara dentro do que ela tinha planejado a longo prazo e quando vem mudanças que ela tem que se reestruturar? Eu imagino que seja muito difícil. Eu não vivi essa experiência assim como está sendo posta para a maioria dos professores e das escolas, porque na minha escola nós estamos trabalhando com competências antes que a Base Nacional surgisse. E por que a gente começou a trabalhar com competência? Nós tínhamos aquele planejamento antigo, ainda do século XX, que era conteúdo, procedimento e atitudes. Tudo a gente tinha que encaixar num planejamento assim. Toda escola tem um planejamento, né? E a gente ia seguindo aquilo tudo. Só que nós começamos a rever isso, porque conteúdo, procedimento e atitude é uma coisa que faz parte da competência, entende? Mas então não é o conteúdo o objetivo. Eu resolvi esse item do planejamento porque as minhas crianças já decoraram todos os rios do Amazonas, todos os afluentes do rio Amazonas. Não, eu preciso ter que o aluno ele tenha o conteúdo, ele saiba o que fazer com esse conteúdo e ele tenha atitudes em relação a isso, que seja, eu vou me aprofundar porque as coisas não estão boas, ou está tudo bem, eu vou copiar para cá, enfim, uma opção de coisa. Mas eu imagino que a primeira sacudida que vai acontecer no sistema de ensino é exatamente essa transição, quer dizer, como planejar a partir das 10 competências que iniciam os livros, o programa da base, as competências gerais. Levar o aluno a raciocinar. O que é isso? Como é que isso entra no meu planejamento? Eu acho que isso é uma parte difícil, que vai ser feita aos poucos, não é? Os professores não foram preparados para isso, aliás, eles não foram preparados nem para o anterior, quanto mais para isso, né? E que os sistemas, os supervisores, os diretores, os secretários e os ministros, eles têm que fazer uma quantidade de exemplos, de tratativas, de sugestões, que é coisa que a gente não está vendo os governos fazerem. Entende? Os governos estão lançando material, livro, a base curricular, um livro dessa grossura. A Editora Moderna está fazendo um fininho assim para ver se a gente entende melhor, mas tudo isso é muita novidade, entende? Eu acho que vai caminhar um pouco devagar. Mas, junto com isso, estão vindo as competências socioemocionais. Eu acho que essas são mais fáceis dos professores e dos planejamentos absorverem, entende? Porque, de algum modo, os professores sentem que falta alguma coisa na comunicação deles com os alunos. A maioria deles sente. Quando está uma bagunça total dentro da classe, o professor dá uma bronca, abaixa a nota, marca o nome na lousa e tudo isso, ele mesmo sai
consternado, constrangido e certo de que aquilo não vai dar em nada e não dá mesmo, né? Então, esse empurrão que os professores estão recebendo para dialogar, para tratar dos assuntos, para criar empatia, para criar companheirismo, para trabalho em grupo, eu acho que isso vai ajudar a que as competências mais formativas da inteligência se desenvolvam. Muito bem. A gente tem, acho que o outro desafio que a base apresenta é o professor desenvolver competências, sejam cognitivas, socioemocionais, digitais, qualquer competência. Isso exige, a base até fala de trabalhar com estratégias diversificadas, não diversificadas, mas também não tem o como, né? O como é muito próprio de cada centro de ensino que vai construir o seu currículo. Mas a pergunta está assim, como que a gente consegue, porque é um novo fazer, é uma nova prática de aula para desenvolver competências, que demanda não só uma preparação do professor, mas também uma organização da instituição. Então, imaginando, queria que você abordasse a primeira questão assim, como que eu viro essa chave de ter somente os conteúdos que os objetos de conhecimento estão associados, mas passar a desenvolver competências e depois pensar como que o gestor pensa em organizar a sua estrutura na escola, porque aí você tem uma nova carga horária, uma nova organização, um novo fazer que tem uma questão estrutural e logística da escola. E no seu caso, como você vira a chave desse professor? É muito interessante, Solange, esse virar a chave nos coloca numa situação, essa situação de provocação, de estranhamento, eu acho que ela é muito boa no sentido de que ela está escancarando a escola, está colocando a escola contra a parede, no sentido de dizer, olha, e daí? Tudo isso que você faz, todo esse conhecimento que você está trabalhando para construir, para as crianças e adolescentes se apropriarem, e daí? E o que isso gera? Para onde que a gente vai? O que isso vai fazer? Qual que é a contribuição que isso traz para a sociedade? E eu estou tomando todo o cuidado do mundo, que eu não estou dizendo no sentido muito de execução, de puramente execução, né? De um ensino tecnicista, de olha, serve para isso, para aquilo. Mas é mais no sentido de esse conhecimento que eu me apropriei na aula de geografia. Enfim, de que maneira isso me torna um cidadão mais competente, mais crítico, mais autônomo, alguém que consegue interferir na sociedade? Então, eu acho que é uma provocação muito boa e está fazendo com que a escola, ou que a educação, em termos mais amplos, né, os educadores, os professores, a escola, as próprias redes, quem produz material didático, repense essa educação e pense, olha, como é que isso realmente se coloca em prática e interfere e contribui para a sociedade. Então, acho que a gente está numa situação muito de provocação muito rica e aí está todo mundo se sacudindo, tentando encontrar esse caminho. E aí, de novo, se eu, enquanto professor, estou com as antenas ligadas, eu vou percebendo as sugestões, os caminhos que cada instituição, que cada grupo está encontrando, e eu vou articulando, eu vou tecendo, e eu vou me tornando um ser mais potente que vai dar conta disso, de promover uma educação transformadora. O caminho das metodologias ativas, por exemplo, ele é uma possibilidade, cada um contribui de uma outra, de alguma maneira. Tem uma linha que está muito forte, especialmente na América Latina, que chama Aprendizagem e Serviço Solidário. Eu estou muito encantado com ela, em que ela fala de você aprender algo, o que está no currículo, e articular isso com um trabalho solidário, com algo que intervém de fato na sociedade. Aliás, bem alinhado com a proposta da base, né? Exatamente. Então, isso é algo... Isso é muito rico, isso é muito, muito bacana, né? Sobre um relato, por exemplo, de uma estudante de física tocada da educação do campo, que o pai trabalha na roça, saía muito cedo, ia acabava almoçando a comida fria, porque não tinha onde esquentar a marmita. Fria, né? Exatamente, no meio da lavoura, e ela estudando física, né? No ensino médio, junto com os colegas, pensaram uma maneira de criar um dispositivo de aquecedor solar, para que o pai dela pudesse comer comida quente. Veja como o conteúdo de física fez todo o sentido. A gente não está falando de um estudante de ensino superior, está falando de um estudante de ensino médio.
Então, esse tipo de provocação, da gente olhar para a educação dessa maneira, acho que se a gente realmente abraçar o desafio, encará-lo de frente, isso vai dar uma guinada muito grande na educação. E a BNCC está sendo o pontapé, né? Um empurrão para que a gente faça isso. Então, penso numa educação e numa formação de professores ali que tem esse olhar. A gente precisa pensar para você, professor de artes, você, professor de história, faça essa reflexão. O que eu tenho para trazer e o que eu trago para a sala de aula e que contribui para a formação de pessoas que vão agir em sociedade, que vão transformar a sociedade, que vão fazer desse planeta um lugar melhor para se viver. Eu acho que essa é a provocação que deve nos inspirar. Muito bem. E o gestor nessa história, Silvinha? Então, eu vou falar do gestor, mas antes eu queria dizer que é preciso que algumas pessoas, especialmente, precisam ouvir isso que o Marcelo falou, entende? Porque tem muita gente que atrapalha esse movimento. Você quer saber quem? Uma gente chamada vestibular, uma gente chamada Enem, entende? Porque, no fim, tanto o gestor quanto a pressão dos pais e da sociedade, mas escuta, com tudo isso, que beleza, esquenta a comida do pai lá, mas vai passar no vestibular? Entende? Você disse que era uma aluna do ensino médio, né? E o Enem? Bom, o Enem, sei lá, o Enem ele não tem nem gráfica para imprimir, então não sei nem se vai haver. Mas o vestibular continua havendo, entende? E o acesso ao ensino superior é muito importante para o Brasil, se bem que tem muito doutor no Brasil e precisa de muito mais técnicos. A ida de um aluno depois do ensino médio para os cursos técnicos, entende? Ou fazer junto o ensino médio com o curso técnico, é evidente que é o caminho mais rápido para um emprego, entende? Porque o Brasil está muito sozinho, muito vazio de pessoas bem formadas para fazer as mais diferentes atividades técnicas, que sem elas nós não estaríamos aqui, entende? E então essa esperança de que a base vai trazer, ela tem tudo dentro dela para trazer uma mudança na formação dos professores. Nós vimos nos trabalhos do Congresso ICLOC, que começou há 11 anos atrás, e no primeiro congresso houve 60 pessoas que inscreveram seus trabalhos, e neste ano de 2019 teve 1.180 pessoas que inscreveram seus trabalhos. A gente, não só o tamanho do congresso, mas também o tipo de trabalhos apresentados mostram um movimento para esse lado, entende? Existe, rolando lá entre o Conselho Nacional e o MEC, uma proposta de BNCC, entre aspas, para a formação dos professores. Entende? Estabelecer competências básicas para a formação de professores, porque atualmente as universidades têm uma lista de conteúdos e de procedimentos que têm que ensinar, né? Então, eu só queria que essas pessoas que são responsáveis por esse exemplo que eu dei, não atrapalhem um grande momento que a gente está vivendo e que pode ser transformador. Quer comentar do papel do gestor? O gestor, entende? É um nome genérico que pode ser destinado ao diretor da instituição, né, daquela escola, ou o gestor é o que mexe com todo o processo, não é? O gestor, no fim, pode ser até o ministro da Educação. Os gestores precisavam se entender um pouco mais. Quer dizer, o ministro, não estou falando desse ministro ou daquele outro, mas, em geral, os ministros eles estão muito distantes dos problemas reais que acontecem dentro das escolas. Então, vamos baixar um pouco para os secretários da educação dos vários estados. Esses também são gestores, entende? Há os melhores e há os piores. Há aqueles que estão de olho nos problemas do seu estado, não é? Há outros que estão pensando numa candidatura posterior, então estão tentando fazer propaganda. Vamos baixar então um pouco mais o diretor da escola. O diretor da escola é uma figura importantíssima, porque se ele assume isso, se ele incentiva o seu pessoal a coisas como, por exemplo, eu nomearia o Marcelo Ganzella aqui, diretor de uma escola, para ele ir lá e falar isso que ele falou agora há pouco, todos os dias para os professores dele. Ele vai conseguir uma transformação, entende? Os diretores vão.
Eu sou diretora da minha escola, não é? E eu sinto quando os professores olham para mim e tudo, mas você está lá há 55 anos, quanta coisa você fez. E o próprio fato dessa admiração dá ânimo para ele. Eu disse, é isso mesmo, e vamos mudar, entende? Vamos continuar. Eu acho que as pessoas que têm essa fé, esse olho brilhando, como parece que nós dois temos, e a Solange nem se fala, entende? Nós não podemos ficar quietos, não. Fazer tomar rapidinho a palavra, Solange, mas é fazer quase que um apelo mesmo, para que a gente perceba como esse tipo de liderança é fundamental para a gente poder promover essas mudanças. Então, se você é diretor de escola, se você é coordenador, está nos assistindo agora, entenda o seu papel de liderança, quão importante é para você motivar essa sua equipe, motivar as pessoas que trabalham com você para promover a mudança na educação. Se você é professor, você também é um líder. Você tem um grupo ali de crianças, de adolescentes, para inspirar, para motivar. E esse exercício de inspiração, ele pode ser... contagia, né? Ele contagia. Se realmente vem ali vem de coração, vem com vontade, vem com fundamentação. Né? Juntos somos fortes. Né? A gente de verdade, né? Verdademente. Parece demagogia, mas não é não. É o que a gente precisa para promover mudança na educação. Em paralelo, né, junto com uma política consistente, é lógico, com investimento, com formação séria e com vontade. Né? Exato. A gente teve aqui a presença do Mozar Neves, falando um pouquinho, ele está responsável pela relatoria de formação de professores e ele realmente também é um dos que se emocionam com a educação e que movimentam. Quero convidar vocês para acessarem o livro que a gente tem da Fundação Santiliana também, que é do Mozar, que é o Sem Educação Não Haverá Futuro. Bem bacana, porque está muito alinhado com o que a gente está falando aqui, discutindo, e também com os comentários que a gente está aqui, estou acompanhando aqui os comentários na rede, todo mundo está concordando, então acho que Que bom que o nosso público está aqui que concordando. Eu tenho algumas perguntas aqui que eu vou direcionar. Tem uma específica aqui do professor Marco Costa. Ele está perguntando sobre as novas plataformas digitais da Moderna. E como é muito específico, eu vou responder muito rapidamente, porque acho que não tem a ver com aqui. Se você está falando de plataformas de desenvolvimento de professor, a gente tem uma plataforma de desenvolvimento docente, um aplicativo. E aí acho que eu convido você a conhecer e entrar em contato com a editora da sua região, não sei de onde você é, professor, e a gente pode mostrar para você essas várias plataformas. Com relação às redes sociais, a gente tem trabalhado com alguns recursos, a gente tem o Strix, que é um chatbot para aluno, então acho que valeria a pena entrar em contato depois com você, só para não deixar aqui sem resposta. Tem uma outra pergunta que está não tem o nome da professora, que está pedindo exemplos específicos de educação infantil, dessa formação que a Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, ela sempre traz muitas pesquisas interessantes sobre a importância desse desenvolvimento na primeira infância. Então, cuidar mais desse professor, porque essa faixa etária tão desconsiderada por muitos anos na educação, exige uma atenção e a base traz uma estrutura muito clara de como trabalhar com as crianças. Que por um tempo nem era considerada educação. Né? Era pré-escola, era antes da escola, da escola. Então, vamos falar um pouquinho da formação de professores na educação infantil, por favor? Nossa, não é exatamente a minha seara, vou deixar um pouco mais para a Silvia comentar, mas pelo que eu acompanho lá no Singularidades, né, nós temos um trabalho muito próximo com os cursos de formação de professores de português, que eu coordeno, de matemática, e o curso de pedagogia. O pedagogo é um profissional muita responsabilidade também, de atuação de muitas áreas, e o olhar para a educação infantil tem que ser um olhar de muito cuidado para que o que aconteça não seja assistencialismo, e sejam intervenções de fato que colaboram com o desenvolvimento da criança, com o desenvolvimento, com a aprendizagem, numa fase, inclusive, em que absolutamente pode tudo, né, no sentido de aprender. A criança está com um potencial ali absurdo para aprendizagem. Então, acho que Se a gente não fizer nada errado, vai dar certo. Sim, exatamente. Então, acho que é um profissional de
que a gente tem de respeitar muito e que precisa ser muito, muito bem formado. Assim como todos os professores no geral. Mas vou deixar a Silvia comentar, porque eu vou dar um pouco mais na sua área. A educação infantil é algo que foi finalmente reconhecido como essencial. Acho que ninguém mais duvida que a partir dos 4 anos, que é o que manda a lei, a criança precisa ir para um lugar onde ela vai conviver com pessoas da idade dela e que não são a família dela. Porque até então, entende? Existem famílias excelentes que cuidam muito bem, que desafiam as crianças, que ensinam coisas, mas ela não tem contato com esse mundo que existe na educação infantil, que é uma professora com várias crianças que têm a mesma idade, que estão na mesma fase. Tudo que se passa na educação infantil é muito marcante para as crianças. Elas vão desenvolvendo o seu contato com o mundo, entende? Elas lidam com certos assuntos que depois elas vão aprofundar, às vezes no ensino médio. A professora põe um copo d'água para cada uma, a criança toma um gole. Aí ela diz, eu vou pôr um pouco de açúcar em cada caneca, agora vocês tomam outro gole. Está diferente ou está igual? As crianças, está diferente. Ah, então esse pozinho que eu pus aqui mudou um pouco a água, né? Pronto. Depois, quando o professor de química for ensinar as substâncias, entende? Aquilo lá já foi manipulado pela criança, não é? O desenvolvimento das socioemocionais, ela é importantíssima na educação infantil. As crianças pequenas, elas têm dificuldade de se comunicar e muitas vezes elas atuam por atitudes, gestos, mordida. Então ela está brava com o colega porque tirou o brinquedo dela, dá uma mordida no braço. E o outro chora e machuca, às vezes sangra. O professor geralmente põe de castigo a criança que mordeu. Vai lá para o canto pensar. 3 anos, hein? E leva o outro para a enfermaria para limpar. Não. Pega os 2 e leva para a enfermaria. O que mordeu tem que ajudar a limpar. E olhar as lágrimas do outro, entende? Ver o que ele causou. Muitas vezes eles saem os 2 abraçados e vão brincar. O que nós estamos transmitindo ali? Para a criança ver que ela tem que assumir as consequências do que ela faz, entende? E não é com discurso, é fazendo isso na prática, não é? E a terceira coisa importantíssima na educação infantil é em relação às crianças objeto da educação especial, chamada inclusão. Entende? Quanto menor uma criança que tem alguma síndrome, algum sintoma de que ela não está evoluindo muito bem, quanto menor ela for para a escola, mais fácil vai ser detectar o que ela tem e como atuar com ela. Entende? Então, a educação infantil é um ciclo, uma fase da educação geral muito importante. Sabe que até no aprendizado do serviço solidário é possível. A gente tem relatos, a gente tinha uma escola na Argentina, por exemplo, vai desenvolver as linguagens artísticas e trabalhar com desenho, com pintura com as crianças. E por que não elas fazerem isso para ajudar a enfeitar a parede de uma ala pediátrica de um hospital? Ou para enfeitar uma parte da comunidade. Então ela desenvolve e ela aprende que aquilo que ela está desenvolvendo nas linguagens artísticas, na fruição do prazer, do belo, do aprender com o belo, isso também pode, esse prazer não precisa ser só para ela. Exatamente. Ela pode transformar claro. um local. Isso uma criança da educação infantil pode aprender. Olha que bacana, imagina ela aprendendo que o desenho que ela faz não é só para ela. Ela pode fazer isso para embelezar um lugar. Exatamente. Eu estou com uma dificuldade agora, porque eu vou monitorando o tempo e, assim, tem muitas perguntas. Vou tentar... Tem 2 temas aparecendo aqui. Uma é a questão de... essa nova estrutura da sala nem sempre é aceita pela comunidade. Então, que acha que isso é uma aula bagunça, essa aula não prepara para o vestibular. Então... não sei se associada a essa formação de professores, não teria uma formação da comunidade como um todo, se a formação de professores não está inserida nessa formação da comunidade que se transforma em conjunto. Sim, eu acho que a comunidade precisa participar, né, da vida da escola, e a gente tem que tomar também, de novo, muito cuidado. O que significa esse participar? Esse participar não significa vir e decidir também o que acontece na escola, o que acontece na sala de aula. É participar... A escola tem um projeto, né? Sim, a escola tem um projeto, a escola tem uma concepção curricular
é participar. Também pode dar sugestões, também com parcerias, e a Silvia é a melhor pessoa para falar sobre isso do que eu, mas eu acho que acho que pensando no professor, acho que o que cabe para o professor é mostrar que aquilo está dando certo e está gerando aprendizado. Porque é lógico, os pais, eles foram formados em outra escola, em outra época, passaram por outros exemplos de formação. Mas no fim das contas, o que importa é meu filho, minha filha, minha criança, meu adolescente está aprendendo, está avançando. Então, uma escola que saiba comunicar muito bem, que saiba trazer a comunidade e mostrar, olha o que a gente está fazendo, olha os resultados que nós estamos tendo. Veja quantas crianças e quantos adolescentes felizes, críticos, responsáveis, satisfeitos a gente está conseguindo formar. E isso que parece uma bagunça, olha qual é o resultado que nós estamos tendo. Acho que é importante a escola conseguir comunicar isso e mostrar e trazer E aí esse trazer não é talvez só em reunião, é trazer em atividades práticas que estão acontecendo. Envolver, né? Isso, envolver, trazer pais que observem, que acompanhem, que percebam, né, que enxerguem um pouco do processo também. Então, não vamos trazer os 30 pais para assistirem uma aula. Mas você vai fazendo um arranjo ali de fazer com que a comunidade vá percebendo que aquilo que parece algo tão diferente daquilo que eles vivenciaram tem um propósito, tem um planejamento e está surtindo resultado. Acho que a gente precisa mostrar isso. Mas estou falando também como alguém que está formando o professor ali no momento inicial. Acho que talvez a Silvia também possa... Eu trabalhei durante todos esses anos com a relação escola-pais. E observei sempre duas coisas. Primeiro, qual é o problema que os pais têm com a escola? Entende? É muito fácil de entender, entende? A escola começa a assumir o papel deles. No dia que o filho chega em casa e mostra uma conta de somar para o pai, me ajuda aqui. E o pai quer ensinar do jeito dele, e o filho vira com os olhinhos assim, ele tem 7 anos, e fala para o pai, não, a minha professora disse que não é assim, entende? Esse pai leva um choque, entende? Que nem sempre é verbalizado, mas ele diz, quem é agora que está me substituindo? Que sabe mais do que eu, meu filho não aceita mais a minha sabedoria. E a escola a mesma coisa, os pais vão na escola para reclamar. É muito difícil o pai ir à escola para elogiar, para gostar. Então, esse conflito em pais e escola tem que ser um objetivo de trabalho da escola. É muito importante se relacionar bem com a família, porque a família, muitas vezes, tem coisas seríssimas para trazer para a escola e que a escola deve escutar. Entende? A escola tem que escutar os pais e os pais têm que escutar a escola. Eu acho que é uma parceria absolutamente indispensável para funcionar o processo. Tem duas coisas que eu acho que você vai ficar feliz. Uma que tem muita gente comentando do Congresso ICLOC. O Congresso que a Silvia comentou, ele é um compartilhamento de práticas e, sem dúvida nenhuma, a gente aprende muito com o compartilhamento. Tem muita gente comentando a importância, então só para dizer para você que não é uma pergunta, mas é um comentário. E tem algumas perguntas que estão em cima da questão de tecnologia, da inserção de tecnologia. Então, a gente já está quase caminhando para o final, então, se puder, vamos fazer umas considerações finais e amarrando um pouquinho com a questão da tecnologia, por favor. Certo. Olha, acho que tem muita coisa que a gente precisa falar e que a gente precisa discutir sobre formação de professores. De novo, acho que se a gente pegar algumas palavras-chave, né, esse professor antena, que escuta, que percebe o que está acontecendo, ele é um professor também que se permite dialogar um pouco mais com as tecnologias, permite escutar os adolescentes, escutar as crianças, o que eles têm trazido de novidades, mas sem uma preocupação de que o professor não precisa ser especialista nessa área. Mesmo porque sempre vai ter alguém ali, vai ter uma pessoa mais jovem que vai saber mais do que você sobre esses recursos. E vai ter alguém do lado que vai saber mais e vai saber mais. Então, tudo isso tem a ver com a gente sair do palco um pouco e nós nos tornarmos essa pessoa que circula e que ajuda no crescimento dessas crianças e adolescentes que estão conosco. Nós não somos mais o que está na frente e que está puxando todo mundo, olha, venham e façam o que eu faço. É aquele que circula e está ajudando no aprendizado. A tecnologia vai aparecer, vai fluir, você vai aprender com eles também, tem algumas coisas que você vai poder trazer. Então, acho que a tecnologia não pode ser
temor. A gente não precisa fetichizar a tecnologia. Nossa, só vai ter aprendizado se tiver a tecnologia. Isso eu acho que sinto, felizmente, que essa guinada já está acontecendo. Há algum tempo atrás, alguns anos, eu via muito disso. Olha, sem tecnologia não vai ter aprendizado. A pegada não é essa, a questão não é essa. A questão é olhar para a tecnologia como um instrumento que vai me ajudar se ela tem sentido aqui dentro desse meu objetivo, dentro daquele. Então, se eu tiver que, nesse encerramento, dizer alguma coisa para vocês, professores, olha, não tenham medo da tecnologia, se permitam experimentar, não se sintam também obrigados a ter que dominar tudo, não tem de dominar tudo, não precisa. Tenha suas crianças e seus adolescentes como parceiros, e parceiros, inclusive, para eleger o que vai fazer sentido, o que ajuda, o que pode ser interessante para desenvolver o aprendizado. Se você tiver escuta... Seria a mesma coisa quando foi inventado o telefone e uma pessoa recusar a usá-lo. Não, eu vou lá na casa e falo com a pessoa. É inútil, ela está presente o tempo todo, as perguntas de vocês estão entrando no celular da Solange e ela está podendo pedir para nós respondermos as suas dúvidas, e isso é tecnologia, entende? Ela está o dia inteiro ao nosso lado. Eu, para chegar da minha casa até aqui, esse estúdio, eu usei o Waze. Ele foi me mostrando direitinho as ruas que eu tinha que vir, isso é tecnologia. Então, ela está presente na vida da gente, já está. Ela está presente na vida dos alunos, sem dúvida. Como o Marcelo muito bem disse, eles sabem mais do que nós, com certeza. Que eles ficam lá muitas horas, às vezes mais do que deviam, nos seus celulares e computadores. Mas ela é muito importante. Essa geração precisa mesmo desenvolver a sua capacidade de usar a tecnologia, porque ela vai usar no seu trabalho futuro, isso é sem dúvida. Quer dizer, não existe nenhuma possibilidade do computador substituir o professor, a não ser que o professor se recuse a conversar com a tecnologia. Eu acho que esse final para nós foi muito importante, muito rico, porque nós não tínhamos tocado nesse assunto, então podia ficar parecendo que nós aqui, educadores, fomos convidados para falar diante de vocês, pela Editora Moderna, não estávamos levando em conta a tecnologia. Então, foi muito bom encerrar assim. Sim. Foi um enorme prazer para mim estar aqui. Muito obrigada, Silvia. Muito obrigada, Marcelo. Na verdade, eu acho que a gente vai ter que marcar outro encontro. A gente tem muitas perguntas e a gente até pensou em discutir algumas coisas e não chegou nem na metade, porque realmente é um tema encantador e extenso e merece atenção, sem dúvida nenhuma. Para quem quiser assistir esse encontro, ele vai estar gravado, disponível, essa e os outros encontros das antigas lives, no canal da Moderna no YouTube e também no Face, para quem quiser acessar a qualquer momento. Aproveito para convidá-los para a próxima live, que vai acontecer no dia 25 de julho, às 17 horas, que nós vamos falar do ensino por competências, como fazer, com o professor Nilson José Machado, que é uma sumidade nesse tema. Estão todos convidados. Agradeço a participação hoje. Muito obrigada.